termo racismo no Brasil, graças aos livros Pensamento Visível de Almeida e Denis de Oliveiras, é sempre acompanhado do adjetivo estrutural. Com toda a razão, o racismo é estrutural, não apenas no Brasil, mas em todos os países que o praticam ou o praticaram, da mesma maneira que o sexismo, o machismo, o classismo, o homofobismo, misoginismo e todas as formas de fobismo são estruturais. Então, quando nós falamos de estrutura, devemos sempre contextualizar. Certamente estamos vivendo numa sociedade capitalista. E o racismo que nos vitimiza tem a ver com a estrutura dessa sociedade. Aqui, a análise da sociologia marxista nos coloca a questão de saber se será possível erradicar o racismo sem modificar a estrutura capitalista que o manipula na política de dividir para dominar. A história mostra que todos os países do mundo ocidental que lançaram mão das teorias racialistas para legitimar a dominação e a exploração dos outros povos não brancos são todos capitalistas e imperialistas. Os argumentos contra a abolição da escravatura em todos os países da América que foram beneficiados pelo tráfico humano dos africanos e todas as formas de racismo que se desenvolveram depois da abolição se apoiaram nas teorias racialistas. No entanto, a África do Sul continua sendo um país capitalista, apesar do fim do regime do apartheid. O racismo nesse país não morreu totalmente, acredito eu, mas a luta contra ele tomou rumos diferentes pelo fato de a estrutura política estar sob o domínio da maioria da população que era vítima do racismo, uma situação diferente da nossa e dos Estados Unidos. Mas a estrutura econômica não parece ter mudado, pois está ainda nas mãos da minoria brancas. Podemos enxergar a estrutura de uma casa ou de um prédio, mas a estrutura de que falamos passa por uma lógica abstrata que não enxergamos. Que uma estrutura é um conjunto de elementos entre os quais existem relações interdependentes, de tal modo que qualquer modificação de um dos elementos provoca uma modificação de outros elementos e da totalidade. Será que uma estratégia de luta como as leis antirracistas, que mal funciona no Brasil, ou quase não funciona, a educação antirracista e as políticas de ação afirmativa seriam capazes de transformar a estrutura da sociedade capitalista que fundamenta o nosso racismo? Pergunta importante, mas difícil de responder, pois estamos apenas entrando no túnel do tempo. Mas é o que nós temos concretamente como ferramenta de luta para a inclusão.